Santiago, Eu. você sabia que 4 das 5 maiores empresas de cruzeiros do mundo, tipo Carnival, Norwegian, MSC, são clientes Couchbase? Grandes empresas de aerolíneas, né, de United, Emirates, American Airlines, também são clientes da Couchbase. E como o Couchbase pode ajudar essas empresas? Então, porque uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a gente tem o Couchbase, né, que a gente instala dentro de um servidor ou coloca na nuvem, mas a gente também tem o que a gente chama de Couchbase Mobile, que é toda uma solução desenhada para o que a gente conhece como IoT, Edge, Mobile, todas essas aplicações móveis, né, que fogem um pouco do que uma pessoa poderia imaginar, né, que seria o foco, né, da Couchbase. A Couchbase ela é muito forte nesse mercado. É uma solução que já foi desenvolvida há mais de 10 anos atrás, então ela é super madura, utilizada por essas grandes empresas. Ela tem essa capacidade de conseguir transformar a Couchbase realmente numa solução end-to-end, né? Ou seja, fim a fim. Né? A gente tem o Couchbase que fica ali na nuvem, a gente tem o Couchbase que fica no data center e a gente tem o Couchbase que chega lá na ponta, né? Que chega até você ter uma aplicação móvel utilizando a base de dados Couchbase. Né? Uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, mas a maior base de dados do mundo chama SQLite. É a base de dados que está dentro do iOS, é a base de dados que está dentro do Android. O que existe também é o Couchbase Lite, que é a nossa base de dados que fica dentro de uma aplicação móvel. A gente está falando de um celular, pode ser um Android, pode ser um iOS. A gente está falando, por exemplo, num IoT, a gente está falando sobre um PC, a gente está falando sobre um Raspberry Pi, que você pode colocar ali o Couchbase Lite. Então você expande, você tem uma amplitude, uma capacidade muito grande de criar novos casos de uso, novos produtos, soluções para problemas sérios, né? Como, por exemplo, no caso, né, dessas empresas de cruzeiro. Imagina, essas empresas de cruzeiro elas estão lá no oceano, né? Os seus navios estão ali viajando espalhados pelo mundo, né? Ali, eles têm uma necessidade de uma solução móvel, né? Que seja no PDV, né? De todos os garçons que estão pegando pedidos, seja, por exemplo, em toda a solução que eles têm interna, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque além disso, o Couchbase consegue funcionar de forma offline. Mas vou guardar isso para depois, né? Mas a ideia é que a gente consegue fazer, né, dentro do Couchbase uma solução que realmente seja fim a fim com capacidades, né, que chegam na ponta. E também possui outras verticais que se beneficiam desses recursos, né? Como logística, claro. Varejo, sim. saúde, Sim. Né? Finanças também. Sim, então, não só a parte de viagens, travel, por exemplo. Não, quando você falou de logística, né? A gente pode ter Couchbase, né? A solução Couchbase em sensores. A gente poderia ter Couchbase, um exemplo, né? Em cada caminhão poderia ter uma aplicação, pode ser o celular ou uma aplicação móvel, um tablet, né, que esteja ali dentro do caminhão, mas a gente pode ter essa solução Couchbase espalhada por todos os lugares. Por isso que a gente pode ter, né, essa aplicação para outras indústrias. E isso me faz pensar, né, que hoje, a nível de competição, o cliente está a um clique de distância do concorrente. E quando a gente olha para essa questão, né, do offline, essa entrega, como que os aplicativos hoje, né, estão preparados para sobreviver ao offline? É porque a gente acha que 5G, celular, internet está disponível em todo lugar, mas não é assim. Né? Mesmo o sinal de celular tem muitas áreas que não possui cobertura até dentro das cidades. Né? Até em estradas, por exemplo. Né? E às vezes pode ser crítico não ter essa informação. Por exemplo, né, pensando em quem está atendendo no cruzeiro. Eu posso ou não posso fazer essa venda, ceder esse pedido? Ou até, né, para quem está vendendo aí na rua, eu posso ou não posso executar essa ação? Se eu não tenho um mínimo de informações ali disponível comigo para tomar essa decisão, isso pode inviabilizar meu negócio. E falando de cruzeiro também, eles usam satélite. Sim. Então, é uma banda muito cara. Sim. E muitas vezes eles economizam banda e muitas vezes ficam sem sinal. Ficam sem sinal. Né? Então, é um caso também de uso. Que é exatamente a ideia do Couchbase, né? Nessa nossa solução que a gente chama Couchbase Mobile, exatamente pela mobilidade que ela necessita, essa mobilidade traz esse desafio do offline. E o cliente não pode esperar voltar para fazer um pedido de um drink ou fazer alguma compra do navio, que é onde é a maior receita, né?
esse consumo adicional do que a própria passagem. E a gente pode pensar não só em situações extremas de isolamento como essa, mas em situações de superlotamento de ambientes que prejudica muito o sinal e a rede. Por exemplo, estádios, eventos. Isso atrapalha muito também para quem está querendo utilizar alguma determinada aplicação, algum recurso, né? E não consegue acessar, porque a rede está sobrecarregada, ele está disputando sinal com 100 mil pessoas ali no lugar. Sim. Eu acho que isso pode gerar uma entrega também, um diferencial. Até pensando nesses sistemas, né, de entrada, de acesso, que o pessoal faz. Um cliente nosso, ele usa o Couchbase offline também no mundo do varejo. E dos grandes casos de uso, um dos grandes benefícios é, por exemplo, em Black Friday, ou em momentos onde existe uma alta utilização de, por exemplo, uma aplicação, e você consegue manter toda aquela informação primeiro offline, e quando os servidores não estão ali sobrecarregados, você faz o sincronismo da informação. Então, útil, obviamente, numa situação offline, é útil numa situação de super utilização dos recursos, e também é muito útil numa situação onde esse offline, né? Por exemplo, a gente tem um cliente que fica ali na região do Caribe, que eles passam por uma situação, né, que, na verdade, não tem como controlar, que são os furacões. E esses furacões, muitas vezes, não só destroem partes, né, do país, mas também tiram essa conectividade, né? Então, no passado, eles, quando tinham essas situações, eles precisavam anotar todos os pedidos no papel e na caneta, e depois fazer a cobrança, né? Nossa, imagina o quanto que se perdia de faturamento, é óbvio, né? Exatamente. Pessoal, eu queria que algum de vocês falassem, como, não muito tecnicamente, né? Mas como funciona esse sincronismo entre o Edge, entre esse dispositivo que está ou na mão do usuário, ou um POS, ou um próprio computador que está no navio, e a nuvem, ou o data center do cliente? No caso do Couchbase, a gente tem basicamente 3 partes principais aí, né? A primeira a gente chama de Couchbase Lite. O Couchbase Lite é o que está na ponta. Sim. Couchbase Lite seria a nossa base, essa base móvel, que vai ficar, por exemplo, no celular, vai ficar num tablet, vai ficar, por exemplo, num IoT, vai ficar, como eu falei, num Raspberry Pi, vai ficar... Ou também no que a gente chama de Edge Computing, né? Pode colocar numa vending machine... Você pode colocar onde for, né? Porque você vai ter a capacidade de colocar ali. O Couchbase Lite, ele é o primeiro. Eu li tem um case da Couchbase até de jogos. De jogos, sim. Que aqueles jogos que funcionam offline, né? Então, todos aqueles dados são armazenados e depois sincronizados. Exatamente, né? Exatamente. Isso me faz pensar... Para o jogador não ficar pé da vida, né? E não perder seus progressos. Exato. Muitas vezes, ou então alguma coleta de dado, né? Que horas está jogando, onde está jogando. Isso me faz pensar na dificuldade de adoção também da tecnologia, mas pelo que eu vi, a Couchbase oferece SDKs específicos para mais de 5 linguagens compatíveis, né? Sim. Então, independente da minha predileção, vamos falar assim, quanto desenvolvedor, seja um Java, um C, eu consigo estar utilizando ele com uma library robusta que já me entrega esses recursos ali mais diretamente. São mais de 12, né? Acho que nesse momento a gente está em 12 SDKs diferentes, né? Então, tudo isso você consegue utilizar dentro do que seria o primeiro, né, da arquitetura, o Couchbase Lite. O último da arquitetura seria o Couchbase ou Server ou Couchbase Capella, né? Capella é o Couchbase na nuvem, Server é o Couchbase que a gente instala dentro do data center. Então a gente tem o Couchbase Lite, o Couchbase Server na última ponta, e entre os dois a gente tem o que a gente chama de Sync Gateway, né? Que seria o elemento aí que permite fazer essa sincronização e garantir que a gente não tem, né, quando o Couchbase Lite tem acesso à internet, tem conexão, consegue fazer essa sincronização e enviar essa informação para o centralizador. Né, e essa sincronização, ela pode ser assim que tiver, né, conectividade disponível e até sob demanda. Agendada. Ou agendada para alguns casos específicos. Exato, né? A cada 2 horas... envia informação de madrugada, exatamente. Porque mesmo que a conectividade volte, mas às vezes ela pode ser bem limitada, né? Sim. Até que prejudique esse sincronismo, né? E essa capacidade, né, da gente, usando todos esses elementos, né? Couchbase Lite, o que a gente chama de Sync Gateway, App Services, e ter essa centralização na base de dados principal, que pode estar na nuvem ou no data center, nós somos únicos nisso, né? De conseguir fazer tudo isso offline, de conseguir ter toda essa sincronização e de conseguir entregar uma solução ponta a ponta.
Então eu conseguiria consultar, por exemplo, meu saldo sem nenhuma internet e até mesmo, talvez, dependendo do nível de regras, né, a gente poderia até autorizar ou não transações localmente. Exatamente. Seria possível. São aplicações que poderiam ser criadas. E dependendo, você pode sincronizar essa informação entre pares, né? Que Sim. estão do seu lado. Exatamente. Né? Né? Que é Então- o que a gente chama de peer-to-peer. E, pessoal, falando um pouco da administração desse banco de dados que tá no Edge, né? Que tá na borda, né? Hoje é um termo, né, muito falado. Sim. É complexo administrar? Você tem uma ferramenta de administração? Ou isso é de forma automática? Basicamente, quando você faz o deployment da aplicação, isso já vai configurado. Bom, essa solução ela é entregue já nativamente pelo recurso do Lite que você instancia na própria aplicação. Então, essa orquestração toda ela acontece nativamente. Eu acho que a implementação ela é com o mínimo de atrito, eu diria quase zero atrito. Né, Até pelos SDKs, né? Exato. Então, assim, eu vejo que não tem barreira, né? Porque a gente fala muito de trade-offs na adoção de tecnologia, a gente pensa qual o ganho, qual é a perda, qual a limitação que a gente tem, né, ao se realizar uma escolha, isso é natural de qualquer escolha, mas ali a gente vê que esse atrito, o ruído é quase inexistente, porque a gente entrega essa sincronização já nativamente ao Lite que está acoplado à aplicação e você consegue parametrizar na solução como vão ser esses comportamentos, né? Os behaviors dele todos, você consegue fazer um agendamento, você consegue decidir em que momento ele vai atuar ou não, né? E por meio do próprio aplicação SDK, você consegue usufruir daquele fluxo offline, vamos assim falar, da melhor forma possível, de acordo, óbvio, com a necessidade, o tipo de entrega que você quer ter do produto. E sem custo. Então você consegue fazer esse desenvolvimento de forma... Principalmente esse desenvolvimento do MVP, né? Esse desenvolvimento da aplicação inicial sem custo. Baixa o Couchbase Lite, utiliza os SDKs e vai criando sua aplicação. E quando a gente fala também dessa questão da entrega, né, do Lite, essa acessibilidade, facilidade de se utilizar, me faz pensar, né, que hoje muitas vezes a gente adota ferramentas pela popularidade e não pela performance. Exatamente. Como que você vê também Couchbase nesse cenário, né, Marcelo? A gente está hoje, né, falando de Couchbase, eu pessoalmente sou um recém-adepto aí, utilizando, aprendendo, entregando serviços com essa ferramenta que tem me auxiliado. Mas eu vejo muitas vezes pessoas tomando decisões baseadas em popularidade e não num benchmark efetivo, pensando na performance, na entrega, no resultado que aquilo vai prover. Como que você enxerga a Couchbase nesse cenário e o desafio, né, de ingressar na América Latina? Bem, em primeiro lugar, é natural que os desenvolvedores e as pessoas que estão criando as aplicações vão para o que a gente chama de zona de conforto, né? Ou seja, eu estou mais acostumado com ferramenta A, estou mais acostumado com ferramenta B, então ela vai criar as aplicações no que ela está mais acostumado, né? O que a gente, obviamente, está tentando fazer, é exatamente um dos objetivos desse nosso podcast, né? É de conseguir compartilhar, né, mais sobre Couchbase, que as pessoas tenham acesso a todo esse conhecimento, os benefícios que a gente traz para os desenvolvedores. Obviamente, né, como Couchbase, como empresa, a gente tem uma grande quantidade de clientes fora da América Latina, né? A gente é muito forte nos Estados Unidos, muito forte na Europa, e a gente está tentando trazer esse conhecimento para essa tecnologia de uma forma mais intensa aqui para a nossa comunidade brasileira, né? Para que todos possam usufruir desses benefícios, de todos essas vantagens de conseguir começar de forma gratuita, né? Utilizando o Capella Free Tier, o Couchbase Lite, que é a base dessa solução Couchbase Mobile, também pode ser baixado gratuitamente e aprender. Então, o nosso trabalho aqui é realmente evangelizar, né? Conseguir trazer para a nossa comunidade mais informações e mais acesso a tudo que Couchbase pode oferecer. E ainda pensando nessa questão da adoção, né, me faz trazer um segundo ponto, que é o gerenciamento disso. Porque quando a gente fala de aplicações, a adoção de tecnologia vai se criando, né, um paralelismo de sistemas, necessidades e conhecimentos específicos de cada ferramenta para se gerenciar e se administrar. E quando eu olho para o Couchbase, eu vejo que isso se torna um ponto central. Então, eu elimino um pouco dessa complexidade. Não sei se você concorda com isso, mas eu posso entender e, de fato, perceber na entrega da ferramenta, né, na solução, que eu estou eliminando essa minha burocracia, essa minha complexidade de gerenciamento, porque ao invés de eu ter que ter um cache, ter que ter uma base, balancer, eu consigo centralizar isso e, ao mesmo tempo que eu tenho uma centralização, eu também não estou engessado. Exatamente. Então, você tem esse benefício de realmente Couchbase ser uma solução fim a fim, né? Ou seja, você tem
a gente chama de canivete suíço, né? Mas é uma realidade. Você consegue... A gente está falando do Couchbase Mobile, toda essa capacidade de conseguir desenvolver aplicações móveis offline. Mas tudo isso pode ser integrado ao Couchbase Server ou ao Couchbase Capella, que está ali processando um monte de arquivos JSON para uma outra aplicação e ter tudo isso dentro, por exemplo, de uma base columnar ou ter, por exemplo, dentro de um Analytics, ou seja, você conseguir centralizar toda essa informação, reduzindo a necessidade de ter diferentes aplicações e ferramentas. Pessoal, eu queria voltar a um tema, queria dar atenção ao tema que é segurança, tá? O que é que o Couchbase Mobile provê para a segurança desses dados, né? Então, esse dado vai ficar armazenado no dispositivo, depois ele vai ser sincronizado. Como é a segurança dessa sincronização e como é a segurança desse dado localmente? O Couchbase ele entrega uma criptografia local no Lite, né, que preserva esses dados, a integridade deles, e complementarmente isso na própria transmissão, né, por meio de um TLS ali dele. Então você garante localmente, durante a transmissão e comunicação, e até mesmo uma restrição por permissionamento de autenticação, e até por canal você consegue configurar essa segurança, né, do dado local para o dado central. Entendi. Pessoal, eu queria agora ser mais específico quanto aos cases. Por vertical, sim, por exemplo. Por varejo, saúde, logística e serviços financeiros, né? Como cada cliente, como cada vertical dessa pode se beneficiar dos recursos do Couchbase Mobile. Sim. Tá? Sim. Vamos começar por varejo, né? Como o cliente de varejo ele pode se beneficiar do Couchbase Mobile? Bem, no caso de varejo, a gente conseguiria aí pensar, obviamente falando do cenário do mobile, onde a gente desenvolveria uma aplicação. Essa aplicação ela ficaria dentro, né, de um celular, né, onde o usuário poderia fazer uma compra, poderia ser dentro de um cenário de e-commerce, onde ele conseguiria selecionar, por exemplo, algum dos produtos que ele quer comprar. E essa capacidade de ser offline, que a gente até comentou um pouquinho antes, né, no começo da nossa discussão, num cenário, por exemplo, de sobrecarga, vai funcionar offline. Num cenário onde ele não tenha acesso à internet, vai funcionar também offline. Ele vai conseguir aumentar, na prática, o faturamento de empresas que talvez, por causa de um problema de internet, estão perdendo muito, né? Dentro do próprio varejo, que até entra um pouco dentro do mundo, né, dos serviços financeiros, o Couchbase pode estar, por exemplo, dentro de uma maquininha, né, um PDV, que também aí poderia ajudar o varejo a aumentar também o faturamento. Eu acho que até a parte de inventário também offline, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente pode deixar todos os produtos, né, armazenados de uma forma offline, sem essa necessidade de conexão, sem dúvida. Na vertical de saúde tem um caso interessante. Teve um cliente que nos procurou, que é um grande plano de saúde aqui no Brasil, que tem áreas no hospital que não tem sinal, né? Até porque o hospital tem uma infraestrutura, o prédio bastante complexo e muitas vezes salas que não conseguem ter comunicação. É região de sombra, né, da cobertura da rede. Principalmente em sala de cirurgia, entre outros locais. E aí ele precisava que a aplicação ela conseguisse funcionar de modo offline para que alguns funcionários conseguissem trabalhar. Imagino, por exemplo, um prontuário, né? O médico está atendendo ali o cliente, fazendo toda a anamnese. Cliente não, né? O paciente, nesse caso. Fazendo toda a anamnese e não conseguir estar fazendo esse registro ou perder esse registro. Exato. É uma perda que impacta muito, até como evidência de saúde, né? Porque se acontece algum problema eventualmente, né? Ou infelizmente aconteça, você não tem como se embasar ou ter aquele dado. Muitas vezes até inventário de farmácia também. Então, é um caso interessante. Médico auditor. Então, o médico auditor passa nos leitos para fazer, né, auditoria. Existe esse papel. Sim. E ele consegue fazer a auditoria mesmo sem comunicação ou com comunicação muito ruim. Isso me faz lembrar um caso que eu acho que aterroriza qualquer convênio, que é a parte de glosa. Você atender um paciente, ou até o médico atender o paciente, ter uma glosa ali, não está recebendo para aquele atendimento, por causa de um processo de aprovação, a gente poderia talvez simplificar esse processo de aprovação já com essas regras parametrizadas localmente para dar uma resposta até mais ágil, porque a gente vê cenários, né, de ter que ligar para a central retornar ali o atendente que está conversando com o paciente. A gente poderia talvez encurtar, né, esse processo todo, tendo essas regras, esses parâmetros localmente,
e conseguindo uma resposta mais imediata para aquele paciente, melhorando a qualidade, reduzindo o tempo de espera. Baiso, vou continuar com você. Gostei da sua resposta. Olhando agora a vertical de serviços financeiros, tá? A gente sabe que serviço financeiro tem que ser tudo online, né? Sim. Mas como o Couchbase Mobile poderia ajudar essa vertical, esses clientes, de forma offline? Fala pra gente aí. Quem nunca teve dúvida se devia ou não comprar uma coisa, foi consultar o saldo e ficou naqueles segundos ali para poder ver. Que é uma informação teoricamente simples. Eu quero ter um embasamento, né, um direcional mínimo de que se eu posso ou não fazer aquilo, se eu tenho, né, permissão, se eu tenho margem. Então, para a experiência do cliente no setor financeiro, a parte offline ela vem para complementar a experiência. Então, você consegue, em menos tempo, já dar a informação que o cliente quer, porque ele só está sendo consultivo, ele não está de fato transacionando naquele momento. Então, quando a gente sai do escopo transacional, que de fato, por seguranças e questões regulatórias, a gente tem que ter todo o processo, né, de logs, registros, etapa por etapa, eu não posso, né, fazer por exemplo, duas concorrências de pagamento ao mesmo tempo. Eu tenho que processar uma por vez para não ter uma inconsistência de saldo, né, o balance daquele cliente. Então, no offline, a gente ganha muito na experiência para o setor financeiro, porque antes de eu ter o dado carregado no meu central, eu já consigo dar uma previsibilidade, uma primeira impressão para aquele cliente na entrega que eu tenho, porque não alterou. O cliente ele é unitário, ele fez uma compra ou não, ele consegue ter uma noção daquilo. Eu quero consultar qual que é o número da minha agência, quero saber qual que é a minha senha. Então, você conseguir entregar informações que a gente vê que a mutabilidade é baixa em pouco ou menos tempo do que seria necessário, ele tendo necessidade e dependência de uma conexão. Interessante, bem legal. E Marcelo, agora é com você. Marcelo, vamos falar de case de logística. Como o Couchbase Mobile pode auxiliar? Esse seria um lado muito forte, né? Porque quando a gente está pensando em todas as entregas, né, que precisam acontecer, seja por uma ferrovia, seja por uma estrada, seja por um porto, em todo esse processo, né, obviamente a gente vai ter vários desses buracos de cobertura, né? Áreas onde você não vai ter uma boa conexão. Então, a partir do instante que você tem uma solução como o Couchbase Mobile, que vai funcionar offline, você consegue, por exemplo, saber onde está a sua carga. Você consegue, por exemplo, pegar informações de um sensor, armazena essa informação e depois envia essa informação. Você consegue fazer esse monitoramento de tudo que está acontecendo, né? Mesmo que em alguns momentos você não tenha como fazer essa conexão, mas depois você manda essa informação, faz o sincronismo e você tem toda a informação dentro da base de dados. Então, você não perde informação, né? E informação gera conhecimento. Com esse conhecimento, você consegue criar, por exemplo, relatórios, você consegue ter um benefício analítico, você tem outras aplicações que você pode extrair do fato de você não ter perdido nenhuma das informações na ponta por um problema, por exemplo, de cobertura. Eu vejo os e-commerces aqui no Brasil, né? E eu vejo que eles muitas vezes estão terceirizando suas entregas, né? Uhum. E eu recebo o pacote e o entregador retira seu celular do bolso e faz o check-in. Né? Mas às vezes você não recebe a informação que foi entregue. Não, eu não recebo a informação. Isso não é tempo real. Nos Estados Unidos, muitas vezes, a Amazon também não atualiza também. No caso de outros casos de uso, que a gente comentou um pouquinho no começo, as empresas aéreas. Então, esse está, na maior parte do tempo, offline mesmo, né? Porque em vários momentos você não tem como ter acesso à internet, né? Você não tem como fazer essa E nem todas, né, oferecem esse tipo de serviço. Nem todas oferecem esse tipo de serviço. Eu lembrei do case da United. Que é muito bom. Que o checklist é feito por tecnologia Couchbase Mobile. Exato. Que ele tá lá embaixo da aeronave, lá, fazendo todo o checklist. Né? E muitas vezes ali, a gente sabe que o sinal é péssimo. Uhum. E é para ser mesmo, né? Porque toda a parte de segurança de comunicação. Então, eu lembrei desse case. A área de entretenimento, né? As aplicações que são utilizadas para seleção de vídeos, para seleção de filmes, para seleção de séries. É verdade. Sim. E tem um paralelo que vocês me fazem retomar para a área financeira, a parte de fraude mesmo. Se eu conseguir traquear esses comportamentos do usuário quando ele está offline, eu consigo ter uma maior assertividade na minha qualificação ou não daquelas transações posteriores que ele fizer. A exemplo, ele está agora aqui em São Paulo e daqui a pouco ele aparece em Fortaleza. Como que ele chegou lá? O que aconteceu nesse desdobramento de tempo? Porque às vezes ele pode ter mesmo entrado no avião, como a gente está falando agora,
Se eu conseguir armazenar esses dados de geolocalização offline para depois entregar e cruzar isso para minha análise, né, de fraude, eu tenho uma maior assertividade. E, de novo, voltando a falar em experiência, que hoje eu acho que é uma coisa que afeta muito no processo decisório dos clientes de escolher um determinado banco ou instituição financeira, se eu consigo garantir que aquela transação deveria acontecer e entregar ela para aquele cliente em vez de barrar ela indevidamente, eu asseguro essa experiência melhor. Eu acabo corroborando para a decisão dele de continuar comigo. Só que agora você tocou num ponto que talvez a gente poderia falar isso num outro encontro, mas é o benefício de talvez você incluir nesse processo inteligência artificial. Exatamente. Que é o que a gente vem fazendo e vendo o resultado, principalmente análise de crédito. Porque uma das grandes vantagens do Couchbase, quando a gente está falando da nossa solução Couchbase Mobile, é que a gente consegue colocar vectorização no nível de Couchbase Lite, ou seja, quando a gente está falando da nossa solução mobile, você pode colocar vectorização nessa ponta também. Na verdade, você pode colocar em todas as pontas, né? Tanto na nuvem quanto no data center e também no nível do mobile, né? Ou seja, você consegue colocar a vectorização e essa vectorização também pode funcionar offline. Sim, e quando a gente fala, né, de empréstimo, crédito, né, análise de crédito, como eu mencionei, a gente imagina o cliente, mas as empresas têm uma volumetria de documentação necessária de análise para se conceder ou não, muito maior do que um cliente pessoa física. Sem dúvida. Então, conseguindo vetorizar isso para gerar essa análise, essa extração dessa informação para entregar para nossa área de crédito, gerar, né, vamos falar assim, o score, fazer a aprovação, eu tenho um ganho de velocidade e de escala absurdo. Então, em vez de eu ter que alocar mais pessoas, eu consigo atender mais clientes. Sim. E falando um pouco de API SDK, né, do Couchbase Mobile, possui, como funciona? Ela é fácil de se integrar, por exemplo, com outros sistemas já que existem, que muitas vezes não é um sistema se alimenta de outro sistema, né? Sim. Como é que... Me fala um pouco aí sobre as APIs e os SDK. Nos testes que eu fiz, que eu pude, né, tá sentindo em primeira pessoa como que é o processo, é realmente muito simples, porque da mesma forma que você hoje já possui diversos SDKs ali instanciados no seu projeto, né, configurados, ele se torna mais um, né, em paralelo, e você consegue invocar aquele recurso e usar conforme a necessidade. Então, a todo momento que você quiser realizar essa comunicação, essa consulta no Couchbase, essas interações, você vai estar chamando o recurso do SDK. Então, ele se torna presente quase que universalmente na sua aplicação, mas ele vai estar atuando conforme você tiver a demanda, né, e está evocando esse recurso ali dentro. Pessoal, recapitulando, então vamos fazer um resumo aqui dos principais recursos do Couchbase Mobile. Quem começa? Você. Você perguntou, tem que ter aprendido. Ele funciona offline. Acho que esse seria o primeiro ponto. O Couchbase Mobile, ele funciona offline. E o Couchbase Mobile, ele é offline e ele não é restrito a uma aplicação móvel no celular. Quando a gente está falando do mobile, a gente está querendo dizer que é o IoT, que é o Edge Computing, é um tablet, é um PC, é um sensor, né, que você pode colocar num Raspberry Pi, por exemplo. Então, a gente está falando de todo esse universo, digamos, móvel, né, que está se movimentando o tempo todo. A gente tem a questão da conformidade regulatória, porque a gente tem um controle desse dado e tratamento dele local, como, né, de forma centralizada na base. Isso agrega para a conformidade, né, corporativa, toda a questão de compliance, regulatórios que têm que ser atendidos em diferentes indústrias. E a flexibilidade que a gente tem do tratamento desse dado, né? Então, eu posso ter ele offline first e fazer essa sincronização com a cloud ali nossa distribuída. Que remete também, passando no resumo, nessa arquitetura, né? Uma arquitetura que a gente tem o Couchbase Mobile, que seria o que a gente chama de Couchbase Lite, né? Que fica na ponta. A gente tem a nuvem, que ela está ali centralizando a informação, pode ser na nuvem ou pode ser num data center. E entre esses dois, a gente tem a figura do Sync Gateway, ou também a gente chama de App Services, onde a gente consegue sincronizar essa informação. Bom, muito bom. E eu deixo o convite para os nossos clientes e para quem está assistindo, caso queiram mais detalhes sobre o Couchbase Mobile, podem entrar em contato com a gente, com a Aptabit. Nós temos todo um ambiente já de demonstração dessa tecnologia, casos de uso já em várias verticais, e é isso. E acho que a gente também pode pegar aí, dentro do que a gente discutiu, que a gente nem falou sobre isso, mas a gente também poderia falar sobre inteligência artificial em todas essas pontas. Mas isso aí é tema do nosso próximo encontro.